Você já ouviu falar em linfoplastia, mas não sabe exatamente o que é? Ou já ouviu falar em lábios vaginais grandes e ficou na dúvida se isso é normal? A verdade é que existe muita variação na anatomia íntima feminina, e a falta de informação gera uma insegurança desnecessária. Hoje eu vou te explicar o que é a linfoplastia e, principalmente, como é a anatomia íntima feminina de uma forma clara e sem tabus. Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Camila Bonacordi, médica ginecologista aqui em São Paulo, capital. Para agendar uma consulta online ou presencial, é só ler o QR Code aqui ao lado ou clicar no link que está na descrição do vídeo. Este é o primeiro vídeo da minha série completa em que falaremos sobre a linfoplastia. Nos próximos vídeos vamos falar sobre as indicações, como é feita a cirurgia, a recuperação e esclarecer diversos mitos. Mas hoje vamos começar pelo básico. A linfoplastia é uma cirurgia ginecológica que tem como objetivo reduzir ou remodelar os pequenos lábios vaginais, também chamados de lábios internos ou ninfas. Mas é importante deixar claro desde o início que a linfoplastia não serve para padronizar corpos e ela também não é uma cirurgia obrigatória. Em muitos casos, ela é indicada por causar desconforto físico e funcional, e não só por estética. Existem diversas mulheres que se queixam de dor ao usar roupas mais apertadas, como biquínis, shorts, calças, ou até mesmo ao pedalar, pelo atrito que a área íntima tem com a roupa. E isso é muito desconfortável, não é mesmo? E para explicar melhor o que é a linfoplastia, primeiro é preciso entender tudo sobre a anatomia íntima feminina. O primeiro ponto importante é que a vulva não é a vagina. A vulva é a parte externa da genitália feminina e ela é composta pelos grandes lábios, pequenos lábios, clitóris e a entrada da vagina, como eu mostro nessa próxima figura. E os pequenos lábios são essas estruturas mais internas da vulva. Eles servem para proteger a entrada da vagina e auxiliar na lubrificação e na proteção local. E aqui vem outro ponto fundamental. Existe uma variação enorme entre os pequenos lábios. Eles podem variar em tamanho, formato, espessura, cor e simetria. A assimetria, inclusive, é algo extremamente comum de se encontrar. Assim como nós temos tamanhos de mamas às vezes diferentes, os pequenos lábios também podem ter essa diferença, com um lado maior do que o outro ou com um formato diferente do outro. Inclusive, em 2006, um artista britânico realizou um projeto em que ele expôs uma escultura contendo 400 vulvas. O objetivo dessa obra foi justamente demonstrar a grande variedade que existe entre as vulvas e a genitália externa feminina. Vocês tinham ideia disso? Me contem aqui nos comentários. E já aproveitem também para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Outra dúvida muito frequente é sobre a relação entre a linfoplastia e o clitóris. O clitóris também faz parte da genitália feminina, mas é um órgão independente, altamente sensível e que não é retirado durante a cirurgia de linfoplastia. Em alguns casos, no entanto, é necessário também a retirada da pele que recobre o clitóris, que é o chamado capuz clitoriano. Certo, Camila, mas por que tantas mulheres têm insegurança em relação à sua vulva? Isso acontece porque a maioria das mulheres nunca tiveram uma explicação clara e detalhada sobre a própria anatomia. Além disso, algumas comparações com imagens irreais da internet acabam dando a falsa sensação de que exista um padrão ou um formato normal. E isso não é verdade. Como vimos na exposição, a anatomia da genitália feminina é muito diversa e isso é completamente normal. Agora, se ainda assim você se incomoda com a parte estética dos pequenos lábios, ou sente dor ou desconforto ao realizar exercícios ou ao usar roupas apertadas, a cirurgia pode ser uma opção interessante. Lembrando aqui, meninas, que toda decisão deve ser individualizada e que essa decisão deve ser tomada em conjunto com uma médica ginecologista especializada. Certo, Camila, mas então quais são as indicações da linfoplastia? Isso eu te conto no meu próximo vídeo. Um beijo!